Nesse caso aqui, vai ser atribuído o primeiro valor. Se quiser atribuir vários valores, então sempre iremos ter que colocar uma vírgula e depois abrir outra aspa e colocar outro valor. No caso aqui, são 10 posições, então colocamos os valores leia, vírgula, console.log, vírgula, 78, vírgula, IFTO, vírgula, 99, vírgula, olá mundo, vírgula, JavaScript, vírgula, C++, vírgula, 123, 123,10. Sempre que você for atribuir um valor para um vetor, sempre coloque ou entre aspas, sempre coloque entre aspas. Tá, agora vamos criar uma variável e nesse i vamos atribuir um valor de 0 a 10, onde lá é que vai estar, ele vai pegar o local onde vai estar os dados dentro do vetor e ele vai escrever como tá embaixo, console.log, a parênteses, a variável onde está todos os dados e depois vamos abrir um colchete, onde o colchete é onde vai dizer a numeração, ou seja, o local onde ele vai estar armazenado. No caso, atribuímos o i a 0, então vet na posição i, que ainda vai ser na posição 0, vai ser o dado leia. E assim por diante, de 0 a 9. Se acontecer de colocar um número maior do que a quantidade de dados, vai dar um erro, porque aquele espaço não irá existir, e é isso. O que podemos fazer com JavaScript? JavaScript oferece uma linguagem de programação para interagir com HTML, uma linguagem simples e de fácil aprendizado. Colocar o texto dinâmico em uma página, exemplo, documento white, seção H1, pode escrever o nome ou o valor de uma variável em uma página HTML. Reagir a eventos, executa quando algo está para acontecer. Uma página termina de carregar, o usuário clica em algum elemento da página e etc. Validar dados de formulário. Antes de enviar os dados do formulário para o servidor, JavaScript pode ser utilizado para validar os campos do formulário, livrando o servidor de processamento extra. Detectar o navegador do usuário. Permite corrigir a apresentação específica para aquele navegador ou carregar outra página que funcione melhor que o navegador. Criar cookies. Armazena e recupera informações salvas no computador do usuário. Tipo de dado. JavaScript possui 7 tipos de dados chamados de primitivo. São valores imutáveis mais o tipo objeto. Agora vamos conhecer um pouco de cada um deles e nos aprofundar nesse assunto. O mais recente padrão ECMAScript define os 7 tipos de dados. O tipo boolean se trata de um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso. O tipo null, uma palavra-chave que indica um valor nulo. JavaScript não diferencia maiúscula de minúscula. Null, totalmente minúsculo, não é o mesmo que null com N maiúsculo ou até mesmo null totalmente maiúsculo. Ou ainda, outra duração. Tem exatamente o próprio null como valor e é literalmente nulo. Ele aponta para um objeto inexistente. Default, uma propriedade superior cujo valor é definido. Assim como null, o undefault ele tem mesmo como valor quando uma variável é declarada, mas não lhe atribui um valor. Ela possui undefault por padrão. O mesmo acontece como o retorno das funções quando nada é especificado para ser retornado. Esse dado vem de uma propriedade do objeto global do mesmo nome. Trata-se de uma propriedade de leitura apenas. O tipo number apresenta dados ou valores numéricos no JavaScript, além de valores simbólicos como infinity e none. Não é um número. Um exemplo, 42 ou 40.200. O tipo string é usado para representar dados textuais, onde cada caractere ocupa uma posição na string semelhante a um array. O tipo symbol é um tipo novo que chegou com o ECMAScript, edição 6. Trata-se de um valor único e imutável, que pode ser usado como uma chave, identificador, para propriedades de objeto. Dessa forma é possível criar interações em objeto. O tipo objeto trata-se de valor na memória, onde podemos armazenar sua referência em uma variável. Eles podem ser vistos como uma coleção de propriedades, e essas propriedades
podem ser adicionadas ou removidas. Isso é que diferencia um objeto de um tipo primitivo. Inclusive, eles podem receber outros objetos. Declaração e atribuição. Você usa variáveis como nomes simbólicos para os valores em sua aplicação. O nome das variáveis, chamados identificadores, foram determinados como regras. Você pode declarar uma variável de duas formas. Com a palavra-chave var, por exemplo, variável x vai receber 42. Esta sintaxe pode ser usada para declarar tanto globais como globais. O uso de var não é obrigatório, mas quando não usamos, estamos declarando uma variável global. Possíveis edições de valor, por exemplo, x vai receber 42, isso declara uma variável global. Por essa declaração gera um aviso de declaração no JavaScript. Você não deve usar essa variação. Como a palavra-chave let, por exemplo, let y vai receber 13. Essa sintaxe pode ser usada para declarar uma variável local de escopo de bloco. Estrutura de controle e operadores lógicos. If é uma estrutura de controle utilizada para tomar decisões. Realizam umas ou mais operações em função de uma expressão na forma de condição. Basicamente, primeiro é dado uma condição e caso essa condição seja positiva, ele executa a ação. A estrutura básica do if em JavaScript é if, condição, código a ser executado. Essa condição é feita por operadores lógicos como maior, menor, menor igual, maior igual, diferente. Também pode ser usado ou não, em conjunto. O else serve basicamente para suprir a parte negativa da condição do if, ou seja, quando a condição do if for falsa, o else assume e executa a ação. Sua sintaxe é igual à do if, mas com uma pequena diferença. If, condição, código a ser executado verdadeiro, else, código executado se falso. Vamos pegar o exemplo anterior, if, e adicionamos o else nele, vendo como funciona. Vamos ver como isso funciona na prática. Nesse exemplo, vamos fazer uma condição verificando se um número é igual a outro. Caso seja verdadeiro a condição, usaremos alert para imprimir uma mensagem. A instrução if pode ser utilizada como um conjunto com a instrução else. A instrução else não precisa de condição, pois será executada em todos os casos em que o bloco da instrução if não for executado. Por exemplo, a variável idade será atribuída ao comando prompt, entrada de dados. Nesse caso, haverá uma mensagem para o usuário para informar sua idade, que consideramos 16. Primeira condição, if, se 16 for maior ou igual a 18, alert, comando de saída de dados, informará que você é maior de idade. Else, se não, informará que você é menor de idade. JavaScript, primeiro exemplo. Nesse exemplo, introduzimos JavaScript na seção erd do documento utilizando a tag script. Nesse caso, o conteúdo JavaScript é posto no body, mas antes do conteúdo do body. O objeto document representa o documento HTML, o que o navegador está atualmente exibindo. O método write escreve a string recebida como argumento do documento HTML. Comentários foram adicionados para que os navegadores antigos que não têm suporte a JavaScript ignorem o código. Do contrário, o código JavaScript aparecia na página. Eu achei bem didática, mostrando como exemplo aparelhos interligados operando ao JavaScript. Os comentários de JavaScript são parte do código que são desconsiderados pelo interpretador, utilizado normalmente para fins de documentação. Utilizamos ponto barra para o comentário de uma linha. Comentário de múltiplas linhas é usado barra asterístico barra.